Bom dia. A altura fica ótima. A palestra de hoje é sobre um tema que é comum de um lado e de outro. Hoje, todo mundo conhece sobre saúde mental, mesmo quem não é religioso. E os religiosos conhecem sobre a saúde mental. E o que eu vou tentar aqui fazer hoje é uma conexão dos estudos da saúde mental com a espiritualidade. E para começar esses estudos, eu vou precisar fazer uma diferenciação básica do que é espiritualidade. Porque muitos de nós viemos de espaços religiosos, mas não conhecemos a espiritualidade. Então, quando eu frequento uma religião específica, posso dizer que eu sou uma pessoa religiosa. Mas se eu considero que a minha religião é aquela única e que não existe mais religiões, eu sou uma pessoa, às vezes, muito mais religiosa do que concebendo o conceito de espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu amplio esse conceito, coloco todos os religiosos que contêm uma conexão com a fé, com a compreensão de um ser superior, e incluo até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mas que acreditam em algo que move. Então, historicamente, nós desconsideramos no conceito de espiritualidade aquelas pessoas que não acreditam em Deus. E é um grande erro, porque essas pessoas, na maior parte das vezes, concebem algum sentido da vida, que não é aquela que concebe a religião, mas está conectado com o conceito de fé e de acreditar, que automaticamente volta para o conceito principal. Então, historicamente, todos nós, grande parte de nós, somos formados por espaços religiosos. A nossa grande dificuldade é conceber como que eu vou conviver com todos os espaços religiosos. Então, no geral, existem religiões que se sobrepõem às outras, nos conceitos de nos salvar. Então, só essa religião salva ou só essa religião salva. O objetivo aqui hoje é trazer de uma forma bem convergente a espiritualidade com a saúde mental. E a saúde mental é um conceito muito mais amplo, que vai além de tudo isso que eu estou falando, mas que está ligado também, que é o bem-estar social no seu complexo, no seu conceito mais amplo, que vai no conceito físico, psicológico e social. E o que eu quero fazer aqui hoje é trazer um conceito que hoje todos nós, na maior parte de nós, estamos passando. Lá no final dessa palestra eu vou trazer o conceito de medo. E eu quero que muitos de nós possamos pensar neste momento, assim. Quanto da nossa vida, nesse momento atual, no cenário político que estamos vivendo, não estamos com uma palavrinha chamada medo. Ou estamos convivendo com alguém que é perpassado pela palavra medo. E aí eu vou fazer uma conexão com a espiritualidade, mas eu quero trazer um conceito aqui, que os estudos de estudar a saúde mental e a espiritualidade é bem recente na nossa história da humanidade. No geral, os religiosos ficavam de um lado estudando sobre a religião e os pesquisadores ficavam de um outro lado pesquisando a ciência. E nós, na maior parte das vezes, não poderíamos estar conectando o tema espiritualidade com a ciência, com a saúde mental. E eu me lembro quando eu estava ainda na faculdade, já sendo espírita, uma das dificuldades que eu mais tive sendo espírita era compreender os fenômenos da mediunidade dissociados do aspecto do delírio, né? Tem que ser psicóloga do delírio e do movimento da psicose. E na maior parte das vezes eu não conseguia fazer com aqueles que direcionavam o meu ensino. Eu tinha que escolher um lado ou outro lado. Então, no meu processo de estudos no ambiente acadêmico, eu tive que andar muito separadamente. Então, vocês não vão me encontrar no meu perfil profissional falando de religião, porque assim eu não poderia fazer. Então, estudar a saúde mental com a espiritualidade, trazer esse tema nesse cenário atual para mim, é um grande desafio, porque eu não poderia fazer durante muitos anos. E qual que era a consequência de fazer? Ser
descreditada por outros profissionais. Então, se outros psicólogos me vissem fazendo qualquer associação da espiritualidade com a saúde mental, eu estou falando isso lá em 2010, 2008, possivelmente a minha atuação seria questionada por muitos deles. Então, hoje me sinto muito confortável em saber que as nossas pesquisas já estão ampliando. Mas aí vem um grande detalhe. Quando eu coloco nas plataformas científicas o tema saúde mental e espiritualidade, eu vejo que no ano de 2023, aí eu coloquei numa plataforma muito conhecida no meio médico, que é o Science Direct, tinha 585 pesquisas sobre esse tema. 585 pesquisas. Quem tem aqui um Instagram forte? Você tem? Um story seu deve dar muito mais do que isso, em termos de pesquisa sobre saúde mental e espiritualidade. Entende? Aí nós vamos ampliar. 2024, 722 pesquisas sobre o assunto. Na PubMed, que é uma revista que geralmente os psicólogos colocam, de 2023 a 2025, 223 pesquisas. E aí eu vou lá no Google Scholar. O Google tem uma outra ferramenta que algumas pessoas não conhecem, que é só de meio acadêmico. Às vezes vocês pesquisam as coisas lá no Google, vai sair no conceito geral, mas tem o Google Scholar, que você vai pesquisar só conceitos da ciência. E aí o que eu observei quando eu coloquei saúde mental e espiritualidade? Sabe quando foi o grande boom dessa mudança? E aí a ciência vem nos mostrar como é necessário, muitas vezes, movimentos sociais para que a gente dê saltos de evolução. Eu coloquei em 2016, foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, tinha 2.250 pesquisas sobre o assunto. Hoje tem 7.400 pesquisas no ano de 2024. O grande boom da saúde mental e espiritualidade foi na pandemia. Então, a pandemia veio mudar completamente a nossa forma de nos conectar com a saúde mental. E a saúde mental nunca foi tão falada quanto na época que nós tivemos que nos recolher em relação à vida. E aí, eu fui conectar o que é essa saúde mental de fato. Qual que é o grande medo de nós imigrantes, né? E aí eu vou falar assim, de nós migrantes, porque tem um monte de gente aqui que não é imigrante, é um migrante. O imigrante, né, eu já falei aqui em outras vezes, é o tema de estudo que eu pesquiso na vida, assim, né? Eu já falei para vocês em outros momentos que eu pesquiso muito sobre os movimentos migratórios de brasileiros no exterior. E aí um dos grandes medos que os migrantes, que são aqueles que ainda não sabem se vão ficar aqui, mas existe aqueles que já vão ficar aqui, que já conseguiram a sua permanência, mas aqueles que também têm planos de voltar, que a gente coloca em um outro grupo, que é os movimentos dos expatriados. E quando eu falo esse conceito para algumas pessoas, traz um alívio enorme. Por quê? Muitos são tratados como imigrantes, mas o tempo inteiro eles estão falando, eu quero voltar para o Brasil, não quero ficar aqui. Mas aí nós somos perpassados por um sentimento, né, e por uma sensação de medo, que é o maior medo do ser migrante, que é a depressão. Quer colocar um medo na cabecinha do imigrante ou do migrante é falar, eu acho que eu estou com sintomas depressivos. Porque lidar com uma depressão em um outro país é completamente diferente da forma que eu lido com a depressão no meu país. Mas o que eu fiz aqui foi um paralelo entre qual o conceito de saúde mental que nós temos no Brasil e a conexão com a espiritualidade, como é que eu vou vivenciar isso, e a conexão da saúde mental sendo um brasileiro morando em outro país que concebe a religião diferente da minha. Porque se eu tirar esse grupo espírita aqui e não tiver mais esse centro espírita, para onde eu vou? Muitas vezes o lugar mais próximo é 30 minutos, 50 minutos, 1h30, Nova York, e eu vou perdendo alguns vínculos de contato com a religião. A minha religião, aquilo que eu concebo com conexão espiritual, ela é altamente difundida neste país? O espiritismo é amplamente conhecido pelos americanos? Não. Então, a minha manifestação religiosa, ela é pouco conhecida no espaço onde estou. E aí eu coloco um grande agravamento desse processo. Porque nós trazemos essa conexão com a espiritualidade do Brasil. Muitos de nós tivemos contato com o espiritismo ainda no Brasil. Ou muitos de nós conhecemos aqui, somos recentes na casa espírita aqui. O grande problema aqui são os nossos filhos, são os nossos adolescentes.
porque eles não vão ser estimulados no meio social onde eles estão, nesse conceito de espiritualidade, e qualquer manifestação que ele fizer com essa espiritualidade nesse meio vai ser o completo desconhecimento. Por isso que cada vez mais nós estamos trazendo o conceito de trazer isso no campo da espiritualidade. Porque se eu for mexer na religião, vai ficar muito complexo para trazer, porque no geral, quando a gente fala de religião, e vocês vão escutar, os religiosos muito fervorosos, eles vão ter uma ideia de sempre te trazer para a religião deles. Então, se eu converso com o David e ele não está no meu espaço religioso, no geral eu tento mostrar a David a grande importância da minha religião e falar, vem David, para a minha religião. E é aquilo que eu concebo de trazer um conceito, de trazer a fé. O que eu vou ampliar aqui é que nós ainda precisamos dar um passo, que é conectar o ser humano à espiritualidade neste país. Porque no Brasil me diz que o brasileiro, ele é quase que 90% conectado com algo relacionado à espiritualidade. Quase todos os brasileiros têm alguma conexão com a religião. Neste país é diferente. Então, precisamos fazer essa diferenciação. Mas, quando eu penso agora na saúde mental, que é o grande medo de todos nós nesse cenário atual, o que leva as pessoas a desenvolver um quadro de saúde mental? Qual que é o caminho que psicologicamente nós vamos conduzindo na nossa vida para que isso aconteça? Aí eu vou trazer do campo psicológico há longos anos, eu posso dizer que é a sua história de vida. A relação que você estabelece ou nós estabelecemos com os nossos pais, com a nossa sociedade. Quando eu faço um movimento migratório, pode ser que eu tenha uma vida bem tranquila durante toda a minha vida. Aí eu coloco mais uma dose de tensão. Então, no geral, eu posso dizer que agora, se eu não vivia uma minoria no Brasil, aqui eu sou uma minoria. E aí, eu vou colocar uma dose a mais de minoria quando eu sou negro. Quando eu participo do grupo de LGBTQ+. Então, nós vamos tentando entender que esses grupos vão ficando mais em risco no campo da saúde mental. Porque quando eu coloco uma dose de minoria no que nós vamos pensar, do que nós vamos passar, e eu vou colocando outros grupos em minorias, eu já vou explicar aqui por que isso acontece, é porque quando eu vou avaliar os dados de depressão, a dificuldade financeira ou a ascensão profissional lidera quase que 70% dos dados depressivos. Seguindo pela questão econômica e do desemprego. Quem está acompanhando as notícias aí do cenário político, uma das grandes questões que está acontecendo neste momento é uma grande mudança no cenário econômico, não só dos Estados Unidos, mas de todos os países como um todo. Nós estamos vendo, além de uma fronteira fechada, em termos de movimentos migratórios, nós estamos vendo fronteiras fechadas no aspecto econômico. Então, é claro que nós estamos visualizando algumas crises. Nós, espíritas, sabíamos que isso ia acontecer? Sabia, meu povo? Vocês sabiam? Como é que vocês sabiam? Há quanto e quanto tempo os espíritos vêm nos falando que nós vamos passar por um processo de regeneração? E aí eu estava em casa, eu até falei com o meu marido, quando teve aquela questão, aquele post ali das tarifas, eu só falei assim, o que a espiritualidade estava tentando me mostrar que eu ainda não estou conseguindo enxergar? Porque eles já vinham avisando sobre uma grande mudança no cenário da evolução do planeta. No geral, quando chegam essas crises, tanto econômicas quanto migratórias, quanto em todos os aspectos, se eu tivesse no Brasil hoje, eu estaria sendo impactado por qual crise? Se eu estivesse no Brasil, qual era a crise que estaria sendo impactada na minha vida? Por que nós não voltamos? Acho que é mais fácil, por uma questão econômica. Porque eu estaria sendo impactado por um aumento de preço das coisas, eu não conseguiria estar tendo uma qualidade de vida. E esse foi o motivo pelo qual nós estamos aqui, grande parte de nós. Mas estando aqui, eu sou impactado por dois movimentos, o econômico, que ainda não perpassou fortemente as nossas vidas, e nós podemos dizer assim, porque ninguém ainda perdeu 100%, vou pensar a capacidade de entrar num supermercado e escolher o que quer comprar. Isso aqui ainda nos é permitido nesse cenário, mas a gente sofre o impacto de preços de aluguel, de tudo. Mas nós somos impactados por um outro movimento que é
a questão migratória, que perpassa a vida de muitos nós. Então, o que nós estamos tentando mostrar aqui é que, assim como aumentou as pesquisas sobre a saúde mental e a espiritualidade, também aumentou a saúde mental. Então, com a pandemia, aumentou o número de depressão e o número de ansiedade, comparado aos dados anteriores. E onde nós entramos nesse processo? Estamos aí no meio. Então, muitas vezes, nós não estamos vivenciando quadros depressivos, mas nós já estamos vivenciando quadros de ansiedade, considerando que a ansiedade todos nós vamos ter. A ansiedade mais generalizada, alguns de nós vamos ter. E aqui eu vou ampliando quando eu falo sobre essa questão. Quem é perpassado pelo processo de saúde mental? Existe uma diferença, Rayane, entre homens e mulheres? Existe. Tanto no campo religioso quanto no campo da saúde mental. Por incrível que pareça, as mulheres são mais presentes no campo religioso, mas elas são mais suscetíveis a quadros depressivos. As mulheres têm mais depressão do que homens, mas os homens suicidam mais que as mulheres. Então, os dados vêm me mostrar também que, por exemplo, nos Estados Unidos, 29% dos adultos já foram diagnosticados com a depressão ao longo da vida. 17,8% estavam em tratamento em 2023. As mulheres, 37%. Os jovens, que eu gosto muito de trazer, por que os jovens e os pais aqui já assistiu aquela série Adolescência? Eu acredito que todo mundo assistiu aí essa semana, né? E nós assistam, tá? Quem é pai, assista, porque ela merece uma análise, assim, gigantesca no lugar daquele jovem e daquele quarto, mas naqueles pais que tentaram fazer da melhor forma possível, rompendo com seus padrões de educação que receberam dos pais. Então, o que mais me chama a atenção naquela série, quem assistiu, levanta a mão pra mim. Ok, então quem assistiu vai entender. Na hora que ele fala assim, eu tentei fazer diferente do meu filho exatamente do que fizeram comigo. E ele ainda tem uma dificuldade com esse filho. É uma série bem pesada, tá? Mas vale a pena assistir. A depressão afeta desproporcionalmente populações negras, latinas e indígenas, com um crescimento 2 vezes mais rápido. Então, isso aqui estão dados. Então, quando vocês veem assim, a pauta de diversidade não deve ser falada, e nós estamos vivenciando isso no campo até científico, que foi cortado uma grande verba para pesquisa de diversidade, eu estou negando que existe uma diferenciação nesses sintomas em públicos de minorias. É como se eu falasse assim, o americano, ele tem o mesmo nível de depressão do que os migrantes. Não é. Tá? Quando eu tiro a pauta de diversidade, a gente tem que tomar muito cuidado com vieses ideológicos quando eu faço parte do grupo, porque o grande problema aqui é eu colocar todo mundo de uma forma igualitária, e é muito comum trazer essa forma igualitária. Eu trato homens iguais a mulheres, eu trato migrantes igual aos americanos. Quando eu tiro a dose de minoria, eu não tenho mais pesquisa sobre esse assunto, e aí eu falo que a pesquisa, ela vem da especificidade do assunto, e a espiritualidade vai caminhar junto com isso, e aí eu vou perdendo as doses de saúde mental. Isso é muito complexo. E aí eu vou caminhando aqui com vocês, e eu vou me dizer sobre os dados de depressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, no ano, esse dado essa planilha eu baixei em 2025, mas essa planilha é de 2021. Então, nós vamos dizer que o Brasil tem uma população menor que os Estados Unidos, em termos de número de habitantes, mas o Brasil teve, no ano de 2021, 10,6 milhões de diagnósticos de depressão, enquanto os Estados Unidos teve 19,1 milhões de casos de depressão. Quando eu pesquiso a ansiedade, é maior que a depressão, tá? E aí eu vou caminhar com vocês aqui, que aí eu vou trazer uma pesquisa que é bem interessante, que eu sei que tem pessoas que gostam dele aqui, que é o Alexandre Moreira, né? A Bruna assistiu o vídeo dele, acho que a Dani também. Então, ele é um psiquiatra brasileiro de Juiz de Fora, eu sou muito fã dele. Toda palestra que eu falo, eu vou falar sobre ele, porque ele, para mim, ele é um dos principais pesquisadores da área da saúde, conectando com a espiritualidade. Então, todo espírita deve estudar um pouco dos conhecimentos dele. Porque quando eu venho no espiritismo, uma das questões que perpassa muito é que o espiritismo ele é muito ligado com os avanços da ciência.
E eu me lembro, ainda sendo bem jovem, espírita, ali por volta dos meus 15 anos, eu sempre tinha a sensação assim, vai chegar uma hora que a ciência vai me dizer que isso que eu estou estudando faz sentido de fato. E nós estamos caminhando para esse lugar. Porque o que esse pesquisador fala? Ele vai pegar, por exemplo, as experiências de quase morte e ele vai pesquisar no aspecto transcultural. O que é transcultural? Transcultural é quando a minha experiência de quase morte no Brasil é muito parecida com a experiência de quase morte de uma pessoa nos Estados Unidos, que é muito parecida com alguém que passa com ela lá no Japão, na Tailândia, na Rússia, na Alemanha. Então, isso é uma pesquisa que a gente chama transcultural. Se a experiência de quase morte do Brasil for 100% diferente dos outros países, aí os pesquisadores têm que fazer um recorte disso aqui e olhar de uma forma diferenciada. Por que está influenciando somente os brasileiros? Então, a ciência ela é feita desse conteúdo de pegar o que vocês vivenciam, o que nós vivenciamos. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma experiência da depressão, os sintomas da depressão da Bruna, mas eu tenho que entender se dessa depressão da Bruna, os sintomas são parecidos com de outras pessoas que estão sentadas aqui. É assim que a gente vai fazendo ciência, é assim que vem os diagnósticos. Então, quando alguém aqui que já foi no psiquiatra, vocês vão escutar eles fazendo quase que as mesmas perguntas para todos os pacientes. Como é que está o sono, como é que está a alimentação, como é que estão os pensamentos, sensação de tristeza uma ou mais vezes durante a semana. É assim que é feita as escalas de depressão. Essa pesquisa desse psiquiatra, ele está tentando incluir nas avaliações médicas o conteúdo da espiritualidade. Porque quem já foi no psiquiatra aqui, ele perguntou sobre a sua religião ou sobre a sua espiritualidade. Isso ainda não é comum. A Sara trabalha no ambiente mais médico e ainda não é tão pertinente a pergunta do profissional da área médica sobre a religião do paciente. E as pesquisas de hoje... Eu tenho uma questão. Aqui nos Estados Unidos, as pesquisas perguntam sim a sua religião. Uhum. E aí vai perguntar sobre a religião, mas ele não vai investigar a sua espiritualidade. Então, você vai colocar o dado lá, né? Isso é comum, na ficha, né? Então, eu coloco na ficha, qual que é a minha religião? Aí eu coloco, muito para quantificação. Essas quantificações é comum em todos os países. Mas a investigação sobre como aquela doença, você sustenta essa doença com a sua espiritualidade, isso ainda é muito pouco no campo médico. E isso vai diferenciar. Uma das questões que perpassa muito, por exemplo, quando eu vou no Brasil, então o profissional da medicina, da psiquiatria no Brasil, quando ele investiga você com sintoma, eu com sintomas de ansiedade ou depressão, o que vai acontecer aqui é quando ele faz uma escuta minha no aspecto religioso, ele tem que colocar uma dose de como eu vou enfrentar esse quadro com os conceitos que eu tenho sobre fé e religião ou espiritualidade. Tá? No geral, isso ainda é descartado, não é considerado no mundo como um todo. Então, quando eu pego, por exemplo, é porque a gente olha muitas vezes do nosso viés, né? Quando eu vou lá no PSF do Brasil, aquele médico que conhece todo mundo, pode ser que ele o faça. Mas se eu vou num grande hospital em Nova York, que recebe pessoas do mundo inteiro, com as religiões mais diversas possíveis, vai ficar difícil para esse médico fazer esse olhar, porque vai depender de como ele concebe o conceito de espiritualidade. Então, essa pesquisa do Alexandre Moreira, ele vai trazer um guia para os psiquiatras de como fazer isso. E é inacreditável esse guia, porque é como se ele trabalhasse com o viés do profissional. Então, se eu, Rayane, sendo uma psiquiatra espírita, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu viés religioso na hora que eu for escutar a experiência religiosa daquela pessoa que eu estou atendendo, mas que ela é de uma religião que eu desconheço, que ela é muçulmana, por exemplo. Eu desconheço 100% sobre isso. Entende? Então, a grande questão aqui é que os profissionais aprendam a colocar a dose da pessoa. Então, no geral, as perguntas que ele coloca nessa avaliação espiritual e no aconselhamento e na condução do tratamento é como a espiritualidade da pessoa vai fortalecer aquele momento que ele está passando. E aí foi feita uma pesquisa, uma outra pesquisa, aqui nos Estados Unidos, em Ohio, só que eles pegaram uma universidade católica.
E eles falaram assim, deixa eu ver se essa espiritualidade está influenciando ou não sobre a vida dos jovens. E uma das grandes questões aqui nos Estados Unidos, muito diferentemente do Brasil, é que as pesquisas aqui, quem tem filho adolescente ou quem tem filho que vai ingressar na faculdade em algum momento, é que eles se preocupam muito com a saúde mental do jovem, porque o número cada vez mais aumenta da saúde mental, depressão, ansiedade nos jovens nas universidades aqui, tá? Então, qual que é a grande questão deles? Eles querem saber se esses jovens que estão nas universidades estão lidando bem, se eles são religiosos, se eles têm algum nível de espiritualidade. Então, eles pegaram um grupo de 638 universitários. Como é que funciona uma pesquisa científica que, às vezes, algumas pessoas falam assim, eu não sei para que é isso, eu não sei. Mas, muitas vezes, e muito cuidado aí, quem compartilha, né, nos grupos de WhatsApp, o pesquisador tal falou que agora não pode tomar 4 copos de água durante o dia. Então, hoje já tem uma pesquisa que fala que quase que 70% da desinformação são enviados pelas senhorinhas do WhatsApp. Vocês acreditam? Já tem pesquisa sobre isso. Porque elas pegam, né? Então tem até um videozinho que mostra uma cigarra tocando saxofone, né? Vocês já viram essa? E ela fala, que bonitinha essa cigarra tocando saxofone. E aí ela vai encaminhando para todo mundo, como se aquilo fosse verdade. Então, quando as pessoas já sabem hoje que quando coloca assim, segundo o cientista da Universidade de Harvard, ninguém nem escuta direito e pá, encaminha. É assim que acontece a desinformação nas informações. Mas a ciência, ela é feita, né, a saúde mental, ela é feita assim, eu pego um grupo controle, esse aqui é um grupo controle, e aí existe diversas formas de fazer a análise desse processo, eu vou aplicar uma pesquisa em todos vocês. Então, essa pesquisa vai ter um grupo que vai, por exemplo, se eu aplicar um questionário aqui, e a Nina falar, esse questionário aqui, eu não vou consentir, ela sai da minha pesquisa. Então, vai diminuindo. Só eles dois aceitam fazer a pesquisa. Mas se um questionário ou outro vocês preenchem de uma forma que anula um questionário ou outro, a pesquisa vai sendo invalidada. Então, fazer pesquisa é um processo de afunilamento de pessoas que estão dispostas a participar. Aqui nos Estados Unidos, eles fazem algo que é muito diferente do Brasil, que eles dão cartões, vales presentes na Amazon. É um costume bem comum nos pesquisadores americanos, é assim, Bruna, se você decidir fazer minha pesquisa, eu vou te dar um vale de $25 na Amazon, que são as parcerias com as iniciativas privadas. Porque fazer pesquisa não é fácil, tá? E aí, o que acontece aqui? Aplicou um questionário sobre espiritualidade, religião, os sintomas de depressão e os quadros que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. Então, havia uma alta prevalência de depressão, ansiedade e estresse nesses jovens, mas a espiritualidade atuou de forma protetiva nos casos de depressão. Existe uma questão, se eu sou uma pessoa religiosa, dependendo da minha religião, ela pode me ajudar ou ela pode me atrapalhar na condução de um quadro. Como, Rayane, que a religião pode atrapalhar na condução de um quadro? Se eu acho que eu estou com depressão, e isso aconteceu muito mais nos quadros de... alguém já ouviu falar do que é TOC? Transtorno obsessivo compulsivo, que é quando você está com... Eu costumo falar assim, transtorno obsessivo compulsivo é quando você está com uma ideia e ela vai ali, ruminando. Lembra da vaca? Eu gosto dessa até explicação. Quando a vaca vai ruminando, ela processa, joga o mato lá e depois o que ela faz de novo? Engole de novo e fica ruminando. Então é aquele pensamento que fica ali o dia inteiro ruminando na nossa cabeça. É assim que nós pensamos um pouco como é que funciona o pensamento de quem tem o transtorno obsessivo compulsivo. Mas ele me diz que quem tem o transtorno obsessivo compulsivo, quando ele tem uma dose de religiões que trabalham com a culpa, foi porque você não estava conectado com Deus, por isso que você está com esse diagnóstico. Isso aqui piora o quadro dele, porque ele vai lidar com a culpa do sintoma. Então, a religião, quando ela concebe a saúde mental de uma forma que acolhe o indivíduo, não o culpabiliza por isso, ela tem chances de dar certo na associação da espiritualidade com a saúde mental. Quando a religião culpa o indivíduo, então seria a mesma coisa, eu vou utilizar a Bruna aqui como exemplo. Aí a Bruna chega aqui na casa espírita e vem conversar comigo e fala assim, Rayane, eu acho que eu tô com sintomas de ansiedade. Aí eu, Bruna, mas tô bem na casa espírita toda semana. Como assim você tá com ansiedade? O que eu tô fazendo com ela dentro do meu espaço religioso? Culpabilizando. É como se fosse falta de fé.
E aí eu afasto a pessoa da religião. Então eu considero que quem está nas religiões não deveria ter quadro de saúde mental. E é por isso que nós não levamos os nossos jovens para a religião. É por isso que cada vez mais nós vemos homens distantes. Quer ver uma pessoa que fica distante da religião? É o homem. Porque se ele chega pedindo ajuda e eu falo, poxa, tu tá aqui toda semana, ainda tá errando? Ele fala que eu não volto, então não tá dando certo a matemática. O homem, ele é mais fácil de sair. A mulher, geralmente, ela fica mais. Então, por isso que é muito difícil, por exemplo, as esposas trazer os maridos. Né? Quando ela traz, aí o palestrante fala alguma coisa que ele se sente muito mais culpado do que aliviado, o que ele faz? Não volta àquele lugar mais. Né? Porque é como se acolhesse ela nas certezas dela e o afastasse desse movimento. Então, quando tem um COP religioso positivo, estamos aqui para te ajudar. Existe um processo que vai dar certo associar a saúde mental e espiritualidade. Mas, ao contrário, não mostrou efeito. E aí, eu vou associar algo aqui, que é a política migratória atual. Não tinha como eu não falar disso. E quando eu pensei em trazer o cenário de saúde mental e espiritualidade, eu falei o que de fato iria ajudar a todos nós neste momento. O que está sendo passado na maior parte das notícias no cenário atual? Quando nós abrimos as nossas redes sociais, por exemplo, na maior parte das vezes, nós acompanhamos, né, todo um cenário do que está sendo passado na televisão. Mas qual que é a grande mensagem que nós, morando neste país, que os nossos familiares no Brasil jamais vão entender as mensagens que nós estamos recebendo? Qual que é a grande mensagem que está sendo passada no momento? Deportação. Deportação. E a deportação está associada ao movimento de medo. Medo. Porque é aí que vem a grande questão. No geral, existem alguns estereótipos sociais. Né? Não é o fato de ser branca, loira, que vou estar protegida sobre um processo de, que a gente chama de xenofobia. A xenofobia vai vir no meu sotaque. Vai ser quando eu falar o português, sem perceber no ambiente de um supermercado. E é aí que nós ficamos iguais. Pela nossa minoria de ser de outro lugar. Tá? Então, às vezes, e aí eu acho que é uma grande questão empática mesmo, que nós vamos precisar trabalhar dentro de nós, é que o fato de ter ou não ter documento não vai nos proteger contra uma xenofobia. Nos protege contra uma deportação, mas a xenofobia não. E isso aqui está fazendo um movimento que nós chamamos de medo. Tanto das pessoas que têm, porque lá no início todo mundo achou que ia mexer só com um grupo específico. Lembram disso? Vai falar, não, é só um grupo específico. Ainda é um grupo específico. Mas quando vão passando os noticiários de muito medo, né? Então, essa é a intenção exatamente do processo atual. Isso não está acontecendo só aqui. Eu acho que é importante dizer para a gente não se sentir assim, meu Deus, é só aqui que está acontecendo isso? Não. Lá na França estão fazendo a mesma coisa. Lá na Alemanha estão fazendo a mesma coisa. No Canadá já tem movimentos nesse sentido. No Brasil, tá? No Brasil, e quem aqui vai lembrar, eu estudei muito sobre isso quando teve a questão dos haitianos migrando para o Brasil. Né? Alguém já viu esse movimento lá no Brasil, dos haitianos? Como foi a recepção dos brasileiros com os haitianos? Né? Então, eu gosto muito de trazer assim, será como é que eu estou acolhendo? Né? E como é que eles estão me acolhendo? Muitas vezes a gente não faz movimentos diferentes nesse processo. E aí, quando eu trago sobre a reação do medo, o medo hoje não é sobre a polícia de imigração, é sobre o processo de ser identificado como um migrante. Tá? E aí o medo, ele tem movimentos que vai me dizer da ansiedade, tá? Então, quando eu estou por uma situação, eu fui contratado para um novo trabalho, ou eu comecei uma nova obra, eu peguei uma nova casa. O que tem geralmente associado ao nosso comportamento? Algum medo. Será que eu vou ficar nesse trabalho? Será que isso aqui vai dar certo? Então, o medo perpassa muitas vezes as nossas relações. Existe algum caminhar do medo, e o medo ele é estudado assim profundamente em tudo que vocês possam imaginar, porque o medo ele pode ser uma reação que ele percebe como uma ameaça real ou imaginária. Pode ser algo que de fato vai acontecer, ou de que fato eu estou com medo diante daquilo que eu escutei. Tá? Que vai ameaçar a minha segurança física. Então, quando eu estou, por exemplo, eu sou lançado numa região muito perigosa. Então,
eu vou ter que trabalhar numa região muito perigosa. Então, eu vou pensar, no Brasil, era quando a gente ia para um lugar que a gente tinha um alto risco de ser assaltado. E aqui também acontece, né? Você vai passar em algumas regiões de Nova York e tu vai ficar com muito medo. Então, esse medo dispara em mim uma reação física real. Real. Tá? Mas tem situações que não são reais. O que acontece na maior parte das vezes com a mídia? Ela vai fazendo uma provocação para um grupo geral e vai trazendo uma sensação de medo em todo mundo. E aí fica todo mundo com o mesmo sentimento. E aí pode ser uma ameaça externa, e aí quando eu vou colocar, aí eu vou afunilar um pouquinho mais, tá? Existe uma ameaça que se chama ameaça externa, assalto, ataques, guerras, mas existe uma ameaça interna, que muitas vezes são ambientes familiares violentos. Essa aqui é a ameaça interna, que está ali dentro do meu ambiente familiar. Então, são famílias que vivenciam situações de brigas, de violência doméstica, de muitas discussões. Então, quando essa criança, por exemplo, ela vai vivenciando esse mecanismo de medo o tempo inteiro, como é que desencadeia isso no decorrer da vida dela? Se todos os dias tem uma briga e ela fica com medo de que algo possa acontecer, são crianças que vão desenvolvendo lá na frente medos, ansiedades. Então, isso aqui é construído historicamente. Então, quando nós falamos assim, sobre a educação positiva no ambiente familiar, é para que nós possamos não desenvolver especificamente ambientes que a gente chama de ansiogênicos. E isso é colocado, né? E aí vem sobre uma educação mais punitiva. Então, e tem gente que ainda adora essa palavra, assim, porque o filho meu tem que ser no cabresto, porque eu estou colocando a base do medo. E aí o medo vem num outro cenário, que aí tem todo um aspecto neurobiológico. Então, e é importante entender como a neuropsicologia vai entender, e também a neurologia vai entender o processo do medo desencadeado ao longo da vida. Então, eu não posso, de forma alguma, tratar uma pessoa que teve uma experiência de medo na família durante toda a vida. Então, por exemplo, chega uma pessoa para eu atender agora e ela fala assim, ai, eu tô com muito medo de ser deportada. Eu não consigo dormir. Rayane, eu não tô conseguindo comer, não consigo sair de casa. Meu marido vai trabalhar, eu fico traqueando ele no aplicativo o tempo inteiro, porque eu tenho muito medo. E ele já não aguenta mais me escutar falando desse medo, que eu tô deixando ele ansioso também, né? Aí eu pergunto, muitas vezes, como é que foi o movimento dela de vida, para além desse momento. Eu vou perguntar se historicamente na vida dela, o medo não foi algo muito presente. Aí muitas vezes eu vou encontrar uma pessoa com um sintoma muito mais elevado de medo nesse momento, porque viveu ambientes familiares de muito medo, de muita tensão. Então o que acontece nesse momento? Só vem uma alavanca com medo de novo e reforça todos esses lugares. Então, às vezes, quando vocês escutarem uma pessoa próxima de vocês falando assim, eu tô com muito medo, não tô conseguindo dormir, pode saber que tem uma dose a mais que foi colocado na vida dessa pessoa para que esse medo estivesse nesse ponto. E aí, como é que acontece essa absorção? Se toda vez que eu tenho medo, ele vai trazer um processo neurológico, é ativado. Então, vamos pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio meu, tá? Eu tenho medo de lagartixa, né? Meu marido sabe, quem é muito próximo a mim sabe. Por quê? Porque minha mãe tinha medo. Então, desde pequenininha, eu vi ela gritando a lagartixa, fazendo o movimento de gritar e correr. O que aconteceu comigo? Medo aprendido. Então, neurologicamente, eu conectei, que a gente chama a amígdala, ao movimento. Eu tenho que fugir. Quando eu ver, porque uma pessoa de referência está fugindo também. Então, neurologicamente, eu fui condicionada de uma forma diferente. Porque quando a minha mãe vinha e pegava na minha mão e colocava para fugir com ela, ela ativou que esse comportamento em mim era correto. Olha como é que é complexo o processo, entende? E aí, esse medo, ele vem em mim de uma forma diferente. Se alguém fala para mim, não, esse medo é irreal, porque ele é irreal. Para qualquer outra pessoa, neurologicamente, já foi consolidado dentro de mim. Agora, vamos pensar na imigração. Né? Alguém escutou a palavra AIDS. No geral, você já viu os vídeos? É começar a correr. Vem esse movimento. E aí, por quê? Porque é um medo novo, eu ainda não sei o que fazer. Isso aqui é uma experiência nova na minha vida. Eu não passei a vida inteira, eu adulto, sendo impactado por isso. Vocês.
Só que os nossos filhos. É uma experiência na infância. Então já tem pesquisas aqui nos Estados Unidos trazendo como que o impacto de políticas migratórias estão influenciando a vida das crianças também. Porque é tema de casa, é tema de família. Então, a experiência que essas pessoas vão ter com a polícia de imigração, com os movimentos migratórios, essas crianças são completamente diferentes da experiência que eu estou tendo. E o nosso objetivo hoje é minimizar isso no campo da saúde mental. E aí, existe um movimento da resposta fisiológica do medo, tá? Homens. Olha como é que vocês são conduzidos de uma forma muito previsível. A previsibilidade do que eles colocam os homens nas situações. Quem vai para a guerra? Homem. O que ativa quando um homem é levado para a guerra? Então ele coloca um homem em conflito, né, com outro homem. Basicamente assim, a guerra funciona assim. Aí solta uma bomba. A primeira reação imediata que o homem tem quando é disparado o medo é lutar. Então, por isso que as violências domésticas no homem vêm ativado dessa forma. E também na mulher. A primeira reação do medo é lutar. Voltar para casa. A segunda é fugir. A segunda é fugir. Então, muitas vezes, e aí historicamente, nós precisamos entender o que fizeram os judeus lá na época do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, ficar. Eu vou lutar, isso aqui não é real. Aí quando cai na real, começa a fugir. Então, quando a gente vê assim, as pessoas no processo de autodeportação, é um movimento já esperado na cadeia do medo. Então, assim, não tem nada de diferente. Só pega a ciência e aplica no nosso comportamento. Eu costumo dizer que é como se fosse um monte de ratinho. Porque aí, quando a gente faz ciência, né? A gente pega o ratinho, coloca dentro de uma caixinha. Quando eu estava na faculdade, eu recebia uma caixinha, que é uma caixinha de skinner, né? Eu colocava o ratinho lá e condicionava. Ó, ratinho, se você bater essa barrinha aqui 2 vezes, eu vou te dar uma gotinha de água. A ciência é feita assim, tá? Só para vocês entenderem. Então, quando eu coloco o tempo inteiro ações de medo, no geral, as pessoas vão para a luta. Quando tem as manifestações, é um manifesto de luta. Eu quero lutar contra isso aqui. As manifestações têm esse sentido. E ontem nós vimos, né? Várias manifestações aqui nos Estados Unidos. Aí eu lutei. Peraí, não deu certo. A situação piorou. Eu vou começar a fugir. Aí veio um movimento de fuga. Na fuga, eu congelo. E isso, gente, pode ser reação, isso aqui pode ser tudo isso ao mesmo tempo em fração de 1 segundo. Um assalto. Né? Alguém, por exemplo, se eu vou assaltar o David, às vezes tem pessoas que falam assim, eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu não sei se eu vou fugir ou vou lutar. Entende? Porque depende de como você foi desenvolvido nesse processo. Mas no mesmo assalto, ele pode lutar, fugir e congelar. Paralisar. E pode estafar. Então, o que vai acontecer neste momento, de tudo que está no cenário atual da saúde mental e espiritualidade, vai ter um processo de luta, fuga, congelamento, mas pode ter uma estafa mental. Cansei. Eu não quero mais isso aqui. Isso aqui é muito para minha saúde mental. Igual eu te falei, por que eu não pude parar a queda? Por causa do termo que tem que assinar antes de pular. Ó. Vai que aqui não abre, eu mesmo estou responsabilizando por mim mesmo, nunca na vida. Eu costumo falar assim, vai que Deus quer me usar de exemplo, né? Todo mundo pulou, vai que vai eu pular e aquele trem não abre. Então tem uma sua morte mesmo. Não, eu procurei. E aí tem uma questão assim, vai que Deus quer me usar de exemplo nesse processo. Mas o medo é essa cadeia, assim. O que eu gostaria de conectar com vocês é que quando o medo vai se tornando grande demais, eu vou ter que lançar a mão da minha espiritualidade. Eu vou ter que buscar um sentido da vida. Porque vai provocar em mim angústia, pânico, sensação de morte iminente, aí vem uns que evolui, né? Que sai da ansiedade, vai para uma ansiedade generalizada ou para uma síndrome do pânico. Preocupações constantes, é como se minha cabeça sempre tivesse que estar preocupada com alguma coisa. O medo vai me trazer isso. A sensação de incapacidade, eu não sou capaz de fazer nada aqui.
eu tenho uma incapacidade, uma insegurança e um terror o tempo inteiro na minha vida. E aí vai vir um outro processo que como é que eu conecto dentro de mim, neste momento, uma sensação de faz sentido viver isso aqui? Faz sentido enfrentar? Aí que vem a espiritualidade nos conectando com o movimento de vida. Porque o sentido, ele é muito próprio. Vai depender da conexão que eu crio com algo que me guia. E aí nós espíritas sabemos que nós temos todo o amparo da espiritualidade para as nossas vidas. E aí alguma pergunta que eu até me fiz, eu falei assim, mas será que a grande regra aqui é todo mundo ficar no seu país mesmo? Eu falei assim, você nasceu lá, o que você está fazendo aqui? O plano de Deus para você foi Brasil, você que saiu, você foi para o plano B, né? Então, no geral, nós estamos no plano B da vida. Então, tanto que nós somos resistentes ao plano B da vida. Então, se eu sou um plano B, estou solteiro, só tá eu impactado, não nasceu filho ainda que pertence a esse país, porque para mim já complicou. Meu filho nasceu aqui, então metade de mim tá Brasil, metade de mim tá aqui. Porque já tem um pertencimento a esse país. Meu filho não pertence ao meu país, ele pertence ao país que ele nasce, né? Foi aquilo que foi decidido para ele, mas para mim não. Então tem uma diferença na forma que eu encaro isso. Mas aí vem uma grande questão. As pessoas que não têm sentido com a vida, que não enxergam que uma experiência, por mais negativa que ela for, ela tem que me trazer aprendizado, elas vão sucumbir a esse processo. Então, quando vocês conversarem, e aí essa palestra aqui, ela tem cunho individual e cunho coletivo, que eu possa aprender a acolher. Quando chegar alguém falando, eu tô com muito medo, você vai só acolher. É esse o movimento mesmo. Isso aqui está dentro do padrão. Então, vamos resistir, você vai estafar, você vai congelar, mas vamos ficar, vamos criar a grande resistência interna, que é o sentido da vida. A decisão já foi tomada. E aí eu falo assim, agora é livro de cabeceira, que é todos os livros espíritas, mas é como eu vou lidar com as aflições do dia a dia. E aí o espiritismo vem trazer todo um roteiro, mas eu gosto muito de anexar, eu já falei isso aqui em outra palestra, que é o livro do Viktor Franklin, que ele é um pesquisador psiquiatra, que ele pesquisou a reação dos judeus nos campos de concentração. Tá? E aí ele vai trazer o que levou aquelas pessoas, muitas vezes, a resistir ao mais alto nível de humilhação, de tortura emocional, que a gente está falando aqui numa esfera muito maior, né? E muitas vezes a gente consegue visualizar isso no cenário atual, de tortura do ser humano ainda, nos dias de hoje. Então, quando eu vou para um assalto violento, é uma tortura nos dias de hoje. Então, o que faz aquela pessoa não perder o sentido da vida, não desenvolver um quadro depressivo associado ao campo de saúde mental e se permanecer forte na sociedade? Os judeus fizeram um movimento lindíssimo e a gente não consegue enxergar. Eles se fortaleceram como cultura social, um grupo cultural fortalecido. Quem trabalha com judeus sabe o tanto que eles são fortes entre eles. E, no geral, e essa é uma crítica que eu faço, no cenário atual nós estamos vendo a nossa comunidade brasileira se dissociar, achar que é culpado, né? Tu veio dessa forma porque tu é culpado, tu errou. Não, não é. É um movimento único, de ser minoria, todo mundo aqui junto. Entende? Então, os grupos, eles precisam, como cultura, se unir para se fortalecer. Quanto mais enfraquecidos nós estamos como cultura, mais difícil vai ser passar, porque a gente vai passar no campo do individual. A experiência que eu passo vai ser muito diferente daquela pessoa que é da minha mesma cultura, que está enfrentando ou me vendo de uma forma diferente. E aí ele vai me trazer, junto com Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles vai fazer um profundo acolhimento de todos nós no campo do sentido da vida. Então, ela vai nos trazer que o sofrimento pode ser o instrumento da evolução, diferente de culpabilizar o sofrimento. Você não fez certo, tu está sendo culpada, é porque você não teve religião metade da sua vida, por isso que está acontecendo isso com você. Geralmente a gente escuta muito isso, tá? Mas a aflição, ela faz parte do movimento de toda transição. E aí, se eu enxergo a vida como transições, desde o nosso nascimento, eu vou entender que toda transição vai gerar uma aflição. Como assim, Rayane? Você, indivíduo aí com seus 50 anos ou 40 anos, a cada 7 ciclos da sua vida foi uma grande transição.
E quem é mãe aí sabe dos saltos de desenvolvimento que os filhos passam. Às vezes é de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, tem um salto de desenvolvimento na criança que ela muda completamente a forma que ela funciona. E aí a sociedade vai passar por esse mesmo processo de evolução, mas é necessário dar uma modificada em alguma coisa aqui que aconteceu lá na pandemia. Modificou algo e tudo mudou a forma que eu concebo a espiritualidade. E aí, nos livros dos espíritas, vai me trazer o ser consciente da sua própria existência. No geral, nós somos muito mais conscientes sobre a existência do outro do que sobre a minha própria existência. E aí ele vai me dizer que o objetivo da perfeição é as provocações para a evolução moral e intelectual. Então, quando eu venho numa palestra espírita, é uma tentativa de intelectualização. Eu preciso entender sobre isso. Então, todo mundo aqui, neste momento, que está me olhando e concentrado, está tentando entender. Eu estou desenvolvendo o meu lado intelectual. Mas, espera aí. Rayane trouxe que quem tem uma conexão com a espiritualidade tem mais chances de ser protegido sobre uma questão de saúde mental, uma depressão e ansiedade. Eu vou ter que testar isso. É lá fora. Aí vai me dizer que tanto que eu me mantenho conectado com esse aspecto intelectual. E aí eu estava sentada, no geral, eu venho nas palestras, e uma das perguntas que eu faço em toda palestra, como é que eu vou aplicar isso aqui na hora da crise? Essa é uma pergunta que eu sempre faço nas palestras. Como é que essa palestra vai me ajudar se o meu visto for negado? Se eu bater o carro? Se o meu filho adoecer? Se eu sofrer um acidente? Como é que eu lido com essa situação? Isso é uma previsibilidade comportamental. No geral, a gente não trabalha a previsibilidade dos nossos comportamentos. O que a gente faz? Deixa acontecer. Quando acontecer, eu vou saber como lidar. E aí não dá, porque nós somos imprevisíveis. Porque já existe um comportamento ditado no nosso comportamento. Se eu bato o carro e a previsibilidade do meu medo de antes de bater, eu posso primeiro ir lá e brigar com o cara que bateu no meu carro. É a previsibilidade. Mas se eu venho na palestra, e toda palestra me ensina a trabalhar com a previsibilidade, vamos antecipar o seu comportamento, e se bater, o que você vai fazer? Aí eu vou trabalhando a minha forma de ser, para que quando isso aconteça, eu já esteja preparado. No geral, alguém conhece muitas pessoas que fazem isso? Não. Né? E aqui, eu vou para dimensões da dor. É um gráfico. Pode tirar fotos, tá? Porque é para vocês estudarem. Aí continua no campo intelectual. As dimensões da dor, nós vamos entender palavras como culpa. A culpa não é uma palavra que o Espiritismo utiliza, tá? Se utilizou, foi de uma forma descontextualizada do que nós trabalhamos como processo de responsabilização sobre a situação. Então, não existe um culpado eterno. Nem mesmo a justiça concebe isso. Salvo países ou regiões que têm a pena de morte, tá? Mas, no geral, o indivíduo é culpado por algo, ele vai ser preso por isso, responder por um tempo e depois vai ser solto. No geral, nós desconsideramos no nosso julgar, e as pesquisas já nos dizem isso, é tanto que naquela pesquisa com os jovens, sabe o que mais impacta a saúde mental daqueles jovens na pesquisa? O que os outros pensam dele. O que está mais destruindo a visão dos jovens, e isso é claro, muito colaborado pelas questões do que se passa nas redes sociais. Mas aí quando eu penso a culpa, ela não pode ser colocada, por quê? Porque aí tem as religiões, tem o papel das religiões nesse conceito, que é, você vai queimar no fogo do inferno. É uma culpa permanente. Então, assim, não tem jeito. Não vai mudar. E aí nós espíritas chegamos e falamos assim, não tem fogo do inferno, tem umbral, é diferente. Vai depender de você. A regra é, quando morrer, eu estava falando essa semana, assim, quando morrer, o que eu quero é assim, Rayane, tem um hospital que vai te amparar, rogue pelo seu anjo protetor. Para que você fique ali amparada por um tempo, porque eu não sei como é que foi o desenrolar do meu comportamento durante toda a vida. Então o Espiritismo vem e tira, não tem culpa, não tem autopunição, tem responsabilização. E aí, e auto-amor, que vai me dizer do livro O Homem Integral. Então esse é o roteiro. Se eu tô com muita culpa, muita autopunição, vem de religiões no meu contexto familiar, porque pode ser que nós somos a primeira geração de espíritas na nossa família. Todo mundo foi evangélico, todo mundo foi católico.
Eu sou o primeiro que estou concebendo a noção de o que o Espiritismo concebe que diferencia muito de outras religiões. A vida após a morte. E aí o Alexandre de Moreira, já estou finalizando, ele nos fala que quanto mais o nível de intelectualização das pessoas, mais elas acreditam na vida após a morte. E antigamente, esse não era o conceito. Acreditava-se que as pessoas que acreditavam na vida após a morte era quem não tinha estudado muito sobre o assunto, não sabe o que é isso. Então, a pirâmide de conhecimento já está aumentando. E aí eu vou, o medo e a ansiedade. Né? Onde que eu vou trabalhar o medo e a ansiedade dentro do Espiritismo? O Ice me parou. Eu não tenho ninguém para ligar, não quero contar com ninguém, porque isso aqui é um segredo na minha vida. Onde que eu vou buscar amparo? Naquele momento de desespero, que eu não sei o que fazer. Se não tiver com celular, tem o livro dos Espíritos ali, e aí vocês vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar sobre a fé raciocinada. É aquela fé que eu acredito que por mais que seja difícil a situação que eu estou passando, algo eu vou precisar aprender com ela. E é esse recurso que eu lanço. É o que eu vou ter na hora que eu não tenho ninguém. Esse é o grande aprendizado. No geral, a gente não pensa sobre isso. Vazio e falta de sentimento. E aí as pessoas hoje têm uma sensação assim, eu sinto um vazio, Rayane, profundo na minha vida, nada me preenche. Preenche, aí vem, por isso que vem as dependências, né, as compulsões. O vazio, isso aqui é o conceito mais básico, eu acho tão básico que eu não gosto dele. Que fala assim, as pessoas que têm vazio vão buscar a droga, vão buscar o álcool, vão buscar o sexo, vão buscar a compulsão por compras e jogos. Isso aqui é uma comparação muito básica do básica. Eu coloco várias doses de complexidade, não é só o vazio. É a falta de sentido, é a falta de uma conexão com a espiritualidade. Porque pode ser que a religião me machucou tanto que eu me distancio dela. Mas a forma de me conectar com a religião agora é conceber a espiritualidade. Aí eu busco o sentido da vida e me acolho. Onde que eu vou encontrar isso? Serviço ao bem, conexão com o bem. Mas não o bem que é com o outro. Então, lá no princípio de estudar o Espiritismo, eu tinha muito o conceito da caridade. Né? No Brasil, a caridade nos convida o tempo inteiro, porque tem cachorro na rua o tempo inteiro, tem pessoas precisando de ajuda. E quando eu chego nos Estados Unidos, cadê os cachorros da rua? Cadê as crianças batendo na porta de casa pedindo comida? Onde que está a caridade? E aí eu descobri aqui que o que mais faltava em mim era a caridade comigo mesma. Era acolher o meu nível de exigência demais, achar que eu ia dar conta demais. Porque o excesso de pensamento na perfeição me traz um processo enorme de vazio. Aí eu vou perdendo esse conceito de me autoacolher, de fazer o bem para mim mesmo. Então eu sou capaz, e tem pessoas assim que são capazes de fazer o universo pelo outro. Mas quando é para ele, ele não faz. E aí tem um processo que chama incoerência. Então se eu te convidar hoje, falar assim, tô precisando de 10 pessoas para me ajudar numa mudança aí, nesse dia de chuva. Vai ter que todo mundo ficar na chuva, né? Ninguém vai. Todo mundo vai. Porque a caridade está dentro da gente, muitas vezes. Esse processo de ajudar. Conforme nós vamos morando, isso aqui vai diminuindo. Porque a caridade está associada ao meu tempo, ao dinheiro. Não, aí se me pagar aí $10, a gente pode negociar sobre o assunto. Né? Aí eu já começo a colocar uma dose do conceito de caridade muda quando eu faço esse movimento. Mas aí que tanto que eu cuido de mim. Uma dose de autocuidado. Aí fica mais complicado. E aí nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que vem aqui abraçar esse processo, e uma rigidez moral. Nós ainda somos muito rígidos moralmente. A culpa vem historicamente de uma rigidez moral. Então, quando eu encontro um indivíduo muito rígido com os conceitos, infelizmente hoje a gente coloca assim, quem é de direita tem uma rigidez moral, quem é de esquerda não tem tanta rigidez, e eu não gosto desses conceitos de esquerda e de direita, porque eu vou dizer, a educação desse indivíduo levou ele a ter essa rigidez moral, e isso é respondido de alguma forma para pertencer ao grupo que ele está, tá? Isso responde a alguma coisa. Essa rigidez vem por um processo que a gente vai trabalhar na educação da alma. Então, o tanto que eu sou rígido, e essa rigidez começa comigo mesmo, tá? Porque eu já encontrei pessoas falando assim, não deveria ter feito o que eu fiz, não deveria ter vindo pra cá. Tô sendo culpado por isso agora, rigidez moral. Aí eu falo, calma, ninguém fez certo. Ninguém sabia fazer. E quem fez lá no início fez errado. Deixou uma história não muito boa para quem for chegando, né?
ninguém sabe muito fazer, a gente está aprendendo ainda. Então, esses erros, essa rigidez de comportamento, nós vamos acolhendo. Aí vem Joana de Ângeles com Jesus e a atualidade. Eu já fiz uma palestra sobre ela aqui, tá lá no YouTube, vale a pena dar uma assistida. E aí vem uma outra questão, que é o sofrimento sem causa. Que é assim, tô sofrendo, eu não sei por que sou eu. Não sei por que Deus me escolheu. Porque não eu. Aham. Não sei por que Deus me escolheu. Por que o meu filho vai ter autismo? Por que eu fui escolhida para isso? Por que o meu filho ficou com essa situação? Por que eu tô passando por essa doença? Aí vem aquela sensação inicial, assim, de um sofrimento sem enxergarmos a causa. Por que esse idoso tá nessa situação de vida aqui, ó, sem ninguém para fazer uma visita, sem para ninguém cuidar dele? Quando eu olho para o cenário e vejo um sofrimento sem causa, aí eu vou lá, é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, muito cuidado, ela não está escrita em nenhum lugar do Espiritismo. E isso foi uma grande questão que eu fui aprendendo com o Espiritismo, porque isso aqui estão na fala dos palestrantes, tá? Mas lá nos livros dos Espíritos não tem lei de causa e efeito. Escrito perfeitamente, lei de causa e efeito. Nem no Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós vamos encontrar é a consolação das reencarnações, que é um movimento circular. Por quê? Se eu concebo uma lei de causa e efeito, isso aqui vem para muitos, os espíritas geralmente vão confundir isso, é achar assim, eu fiz isso na encarnação passada, eu estou respondendo por isso nessa vida, é uma lei de punição. Né? Então, a lei de circularidade das evoluções, das reencarnações, que vem me acolher nesse processo. E aí vem os aflitos, bem-aventurados os aflitos. Aí eu vou entender melhor todo esse processo. E o objetivo de hoje foi trazer para vocês essa conexão e essa camada de proteção da espiritualidade na nossa saúde mental, no cenário atual que estamos vivendo. Se alguém de vocês, aqui algum de vocês não foi impactado por essa situação, eu tenho certeza que alguém próximo está sendo. E que se essa palestra não faça sentido para mim, que eu possa ser fonte de consolo para alguém, no sentido de acolher essa pessoa. Porque esse é o movimento da vida, diante de todas as crises. E a espiritualidade, as pessoas que vivenciam a espiritualidade têm um papel fundamental neste momento. É mostrar o tanto que a fé, a nossa confiança em Deus, a certeza na evolução, no futuro, na vida após a morte, vai nos proteger de qualquer medo ou ameaça que venha nos trazer. Eu agradeço pela escuta e pela paciência.